Bom dia e sejam todos bem-vindos ao nosso webinário sobre a Reaxys Patent Expansion, onde vamos apresentar para um pouco de como aproveitar ao máximo as informações químicas das patentes. Eu sou a Maria José Dávila e sou a consultora de clientes responsável pelas soluções de ciências da vida aqui na América Latina. Antes de ir direto, né, na parte de como procurar dentro do Reaxys, eu vou falar um pouco sobre o que são as patentes e o porquê elas são tão importantes, tão relevantes para todas as pesquisas, né, mas principalmente aqui para as pesquisas da área da química. As patentes, elas são documentos legais e elas são destinadas para ajudar os diferentes inventores a receber um retorno, né, do seu investimento, em troca de informações detalhadas que podem ser usadas para recriar a invenção após a expiração da mesma. Então, sabemos que as patentes, elas estão desenvolvidas como um jeito, uma forma de proteger toda esta parte de produção intelectual, tanto das pessoas como das diferentes empresas. Para conceder uma patente, a invenção nunca tem que ser inédita, né? Nunca tiver sido divulgada publicamente. Então, as invenções, se temos vontade de patentar, se estamos pensando em patentar, não podem ficar divulgadas em teses, em dissertações, em publicações de jornais, assim, tem que ser completamente inédito. Assim, muitas das inovações, né, pelo fato anterior, são publicadas apenas em patentes, então elas se tornam documentos específicos para tópicos, para projetos. E também, dado esse fato, os documentos de patentes contêm dados científicos únicos e relevantes para uma determinada área. O que pode ser, então, considerado uma invenção? Para patentar algo, o mesmo, a invenção pode ser um dispositivo mecânico, um artigo de manufatura, processos ou métodos, composições ou compostos químicos, como os apresentados aqui na imagem, moléculas isoladas e caracterizadas, que também estão fica ligado, né, aqui a imagem apresentada, organismos genéticos ou sequências genéticas, programas de computador e aperfeiçoamentos. Então, podemos ver que dentro da pesquisa química temos temos diferentes possibilidades de patentar ou processos, ou compostos, ou aperfeiçoamentos, entre outros. Alguns fatos chaves diretamente relacionados, né, às patentes. O primeiro, o número de patentes está aumentando. Segundo a publicação de ASHE no ano 2017, entre os anos 1974 e 2014, no escritório de patente dos Estados Unidos, o número de pedidos aumentou em 5,5 vezes, 5,5 vezes. E entre o ano 2010 e 2014, o número de pedidos no escritório de patentes europeu aumentou em 17%. Ao mesmo tempo, né, é necessário, então, considerar toda esta bibliografia, toda esta literatura, para conseguir ter uma cobertura abrangente de um tópico, junto com os já bem conhecidos, bem tradicionais artigos científicos. E considerar as patentes, então, nas nossas buscas de informação, consiga que evitemos a duplicação de esforços e gastos nos processos de pesquisa e desenvolvimento, nos vai permitir encontrar soluções, né, para problemas técnicos e reunir inteligência comercial, ou também inteligência, né, na área das nossas pesquisas. E quando estamos já enfocados em realizar buscas para patentes, conseguimos também direcionar as mesmas para conhecer se a nossa invenção, ela é mesmo tem patenteabilidade, se conseguimos ter liberdade para operar, se esse procedimento, se é composto com o que estamos trabalhando, ele não tem sido patentado antes, e também busca para validar os nossos processos, as nossas pesquisas.
Quais são as partes, então, de uma patente? No dia de hoje, eu não vou falar muito da parte legal, né, de como realizar o depósito, mas vou falar já do documento final. Então, quando vamos ver uma patente, quando vamos a realizar a leitura de uma patente, ela contém diferentes informações, né, todas essenciais, mas dentro das principais temos a denominada primeira página, front page, que contém todas as informações básicas da mesma. Dentro destas informações básicas, temos o título da invenção, os nomes dos inventores, o escritório de patentes ou os escritórios de patentes na qual foi assignado, a classificação da mesma, a família, entre outros. Aqui na figura estou apresentando, né, acho que uma foto icônica da patente da Lego, e toda esta informação da front page fica aqui no início. Então, vocês podem ver, temos para quem foi assignado o tempo, né, 14 anos, o valor. Temos as oficinas, os escritórios, tanto o internacional como o dos Estados Unidos, as classificações dentro dos diferentes escritórios, entre outros. As patentes contêm também toda essa parte da descrição detalhada da invenção, indicando como foi construído, como foi sintetizado, como foi reproduzido, né? E como é utilizado, e quais são os benefícios que a invenção traz, em comparação com as diferentes alternativas já existentes. Então, aqui temos, por exemplo, a parte da descrição aqui para o homenzinho Lego. Contamos também com a parte das reivindicações, em inglês, claims, que são a definição clara e concisa do que a patente protege legalmente. Aqui podemos ver, né, principalmente, então, neste exemplo, a figurinha do Lego. E também toda esta parte de desenhos, quando aplicável, aqui é óbvio, né, o bonequinho, mas em muitas patentes, por exemplo, químicas, contamos com as estruturas próprias, os escalpos, as estruturas de marcos. Então, falando um pouco já dos diferentes escritórios de patentes e a classificação de patentes, neste momento, né, a grande maioria dos países contam com seus próprios escritórios. Aqui na foto, eu estou apresentando, na imagem, estou apresentando os principais escritórios no ano 2020, e vocês podem ver o número de patentes que foram realizados por cada uma delas. Simultaneamente, contamos então com toda esta parte de a classificação das mesmas. A Organização Internacional de Propriedade Intelectual é um dos órgãos que faz este trabalho, né, de classificar as patentes. Então, temos a classificação internacional das patentes, que é conferida pela WIPO. Contamos com outros tipos de classificações também associadas a diferentes escritórios, mas nos focando aqui na classificação internacional, podemos ver os grandes grupos, as grandes classes de patentes, e unicamente para a classe de patentes dentro da área de química e de metalúrgia, contamos com 21 classes, 87 subclasses, 1.322 grupos principais e mais de 13.500 subgrupos. Então, aqui vemos que uma vasta quantidade de informação. Então, temos as perguntas, né? Quais patentes há disponíveis sobre o meu tópico de pesquisa? Ou quais patentes são relevantes para o meu tópico de pesquisa? Como procurar neste mar de informação técnica que, às vezes, ou na grande maioria de vezes, na real, é muito difícil de ser procurada, porque não é um documento amigável. Então, vamos a começar a falar já do Reaxys Patent Expansion. Para quem ainda não conhece o Reaxys, a Reaxys é uma solução de informação, né, desenvolvida por químicos e para químicos, na qual os diferentes documentos, artigos de jornais, patentes, entre outros, eles são analisados e passam por um processo tanto de indexação, é dizer,
extrair toda essa parte do registro bibliográfico do próprio documento e também um processo de extração de informação para conseguir, então, depositar dentro da nossa base de dados tanto o registro da substância como o registro da reação. Vamos conseguir, então, ter ao nosso alcance informações pontuais sobre propriedades, dados de identificação e condições experimentais. Assim, dentro do Reaxys, conseguimos procurar substâncias, reações químicas, bibliografia, disponibilidade comercial de substâncias e alvos moleculares, sendo que, na real, ela vem sendo, então, tipo, 6 bases de dados numa única solução. Centrando-nos, então, já na parte das informações relacionadas ou referentes às patentes, no Reaxys, a partir do presente ano, foi começado todo um projeto para enriquecer a cobertura bibliográfica. Passamos de cobrir 12 escritórios para cobrir 105 escritórios de patentes, incluindo o escritório aqui do Brasil, e 170 classes diferentes, segundo a classificação internacional de patentes. Assim, um estimado que por ano vão ser adicionados no Reaxys por volta de 2,5 milhões de documentos. Passamos a ter o enriquecimento dos registros das substâncias, sendo que, para esta parte de enriquecimento de substâncias, a cobertura é dos 12 escritórios principais de patentes e também com a cobertura das 170 classes diferentes de patentes. Assim, o estimado é que a cada ano vamos contar com por volta de 1,2 milhões de novos registros de substâncias. E, por último, contamos com o enriquecimento da indexação dos alvos biológicos. Este também se centra nos 12 escritores principais e especificamente em 7 classes IPC, o que vai trazer por volta de 500 mil documentos por ano. Para ir um pouco mais ao detalhe, né, na parte do enriquecimento da cobertura bibliográfica, contamos com a tradução ao inglês de patentes em outros idiomas, e todo este processamento é fornecido pela LexisNexis, que é uma empresa, né, amiga, parceira aqui da Elsevier, e um processo, então, também automatizado. As patentes, elas ficam disponíveis no Reaxys após 5 dias da sua publicação, e os dados extraídos, né, da bibliografia são os apresentados aqui. Todos os dados de identificação. Número da patente, título, para quem foi assim, qual foi o escritório que assinou a patente, quem foram os inventores, o resumo, as reivindicações, a classificação, entre outros. Sendo que conseguimos, então, procurar patentes por buscas textuais dentro da nossa solução. Quando falamos de toda esta parte do enriquecimento dos registros, tanto das substâncias, tanto dos alvos biológicos, das substâncias, então, os diferentes documentos de patentes, eles são revisados para identificar e extrair os nomes das substâncias, né, que se encontram dentro das mesmas. E estes nomes, eles vão ser convertidos de texto ou de tabelas para os desenhos estruturais. As fotos e as diferentes imagens de substâncias, então elas vão ser convertidas em registros de substâncias dentro do Reaxys, sendo que não temos um limite, né, de substâncias que podem ser encontradas dentro de uma patente. Mas vale a pena salientar que as macrosubstâncias, elas não estão incluídas por enquanto. Falando já desta parte dos alvos biológicos, então, é realizada a revisão das patentes para identificação dos nomes dos alvos, seguida da normalização dos nomes para identificar sinônimos ou abreviações, e a identificação dos alvos principais no documento de patente.
Então, com isto, conseguimos turbinar, né, todas as pesquisas em diferentes áreas da química e, no caso, então, o enriquecimento de ovos biológicos, especificamente na área de química medicinal e farmácia. Vamos, então, vou apresentar para vocês como é fácil procurar pelas informações de patentes no Reaxys. Eu já falei que conseguimos realizar buscas por texto, mas vamos começar com o exemplo de procurar uma patente em específico. Para quem já conhece, né, o Reaxys, sabemos que contamos com diferentes opções de menu de busca. Temos a busca, a Quick Search, que seria a busca rápida, e um construtor de pesquisas, que ele, na verdade, é um canvas, né, que nos permite começar a brincar com diferentes campos de pesquisa para montar os nossos formulários. Então, para procurar por uma patente específica, conseguimos empregar o campo de Common Patent Number e ir na opção de Query Builder dentro dos diferentes campos. Aqui errei, seria aqui dentro dos campos ou aqui sobre Search Properties, inserir o nome Common Patent Number e prontinho, já vamos ter o campo, simplesmente após dar clique, o mesmo será transferido no nosso canvas. Vamos a procurar, neste exemplo, a patente assinalada aqui no topo. E, simultaneamente, todas as variantes. Então, vamos a empregar o símbolo asterisco, um símbolo wildcard, para procurar tanto o símbolo de slash, como qualquer outras informações que possam estar nesse campo, incluindo zeros precedentes, incluindo letras, entre outros. Como vocês podem ver que começamos a preencher, simplesmente foi trocado, né, a barrinha pelo asterisco, lembrando que o Reaxys, ele suporta o uso de operadores, símbolos, né, de truncagem, e operadores lógicos. Ao realizar a nossa busca, então, com o campo estabelecido, na data de ontem, contamos com 6 documentos. Este número vai ir aumentando, né, com o tempo, já que este projeto ele ainda está em implementação. Já contamos com as patentes do ano 2021-2020, mas estamos começando todo esse processo de indexar e extrair as informações de patentes de anos anteriores. Assim, depois de dar uma olhada nos nossos diferentes resultados, neste caso, resultados todos são patentes, né, porque já empregamos um campo de busca específico para patentes, conseguimos, então, visualizar os diferentes resultados. Vocês podem ver que dentro dos filtros dos documentos, já contamos com filtros específicos para os diferentes, para quem foi assignado patente, para procurar os diferentes escritórios de patentes, entre outros. E podemos ver, né, aqui estou apresentando um registro já completo de um documento, que foi o que procuramos, aqui a patente em específico e as informações da página frontal. Neste exemplo, vocês podem ver que esta parte da indexação bibliográfica, título, autores, né, o número da patente, o ano, a classificação da mesma, a família a qual faz parte também, contamos com o resumo, contamos com as reivindicações, contamos com a informação da página frontal, que é a informação apresentada aqui. Vocês podem ver para quem, então, já foi assignado, pois foram os inventores, os diferentes números da patentes nos diferentes escritórios, os códigos, né, do status da patente para cada escritório, a data de publicação, enfim, todas as outras informações de identificação
E aqui, na parte inferior, a classificação principal dentro do IPC. Não sei se lembram, mas a letra C, né, eram patentes próprias da química e classificações secundárias também da IPC, para ir um pouco mais ao detalhe. Contamos, neste exemplo, também com a identificação das substâncias próprias do recorde e das diferentes reações que se encontram dentro da patente. E sempre vamos ter a opção de ir no texto completo, na fonte de informação. Vamos agora a realizar, né, ou apresentar, vou falar um pouco de como seria o processo para procurar por estruturas de interesse. Temos vontade de conferir se uma molécula ou uma classe de moléculas, ela já se encontra numa patente ou não. Estou apresentando aqui a estrutura bidimensional de uma molécula de interesse e, neste caso, conseguimos empregar o editor de estruturas Marvin JS ou o ChemDraw, para quem estiver mais familiarizado com o ChemDraw. Para trabalhar com o Marvin JS, conseguimos acessar o mesmo desde a busca rápida, desde o Query Builder. Caso já tenhamos o desenho da estrutura, é simplesmente carregá-lo ou conseguimos desenhá-lo do zero. Para este exemplo em específico, aqui foram destacadas as opções de busca, né? Lembrem que dentro do React sempre vamos ter a possibilidade de aplicar filtros para começar também a direcionar as buscas. Aqui vamos permitir ou vamos dar a ordem para o Reaxys que consiga procurar também todos os estereoisómeros, fechamentos de anéis adicionais e estruturas Markov relacionadas, procurando então pela molécula como desenhada aqui no no editor de estruturas. Transferimos para o query, damos achar e na página de resultados, seguindo essas especificações, esses são os resultados apresentados. Vocês podem ver que temos duas substâncias como desenhadas, incluindo, né, estereoisómeros absolutos, fechamentos de anéis adicionais e estruturas Markov relacionadas. E, simultaneamente, temos estruturas com uma similaridade alta e informações específicas sobre reações químicas. Mas, neste caso, vamos nos focar nas substâncias de interesse. E vocês podem ver que temos duas substâncias e as duas substâncias, elas se encontram no mesmo documento. No React sempre vai ser apresentado para nós, em destaque em azul, aquelas substâncias que são um match com o query específico da estrutura desenhada. Então, a primeira substância é um match perfeito e a segunda já é uma estrutura tipo Markov. Como de ver, né, que a resolução desta imagem ficou muito ruim, mas dá para ver o mais importante. Vamos começar a explorar o primeiro resultado. E para o primeiro resultado, temos associadas 4 preparações diferentes, 4 jeitos de sintetizar a molécula. Então, indo já na página dos resultados de reações, vocês podem ver que vamos ter acesso ao procedimento experimental e sempre vamos ter também as informações de qual foi a fonte de informação. E, neste caso, é uma patente. Vamos ver o procedimento experimental, né? E o procedimento experimental, aqui na nossa tabela de resultados, fala que o mesmo se encontra dentro da patente na página 130. Então, imagina você ter que ler um documento de, provavelmente, mais de 130 páginas para achar informação que é útil para você. Isso vai demorar muito tempo. Vamos a ir no documento completo. Neste caso, vamos ser redirigidos na SpaceNet. Conseguimos ver o documento original. São 161 páginas
vamos na página 130 e, na verdade, né, a página 130 neste visualizador de PDFs corresponde à página 131. E aqui temos essas informações sobre as condições experimentais apresentadas na tabela de forma muito prática para nós. Vamos analisar a segunda substância, o segundo registro da substância. Neste caso, é uma estrutura, né, tipo Marcos, que foi dado no início dentro das opções de busca. O que é uma reivindicação tipo Marcos? Uma reivindicação tipo Marcos corresponde às diferentes moléculas, onde cada molécula, né, é um elemento da invenção da patente que faz parte de um grupo onde os membros compartilham uma característica comum. E ela se chama, né, de Marcos, por conta do Eugène Marcos, né, que ele realizou a patente, ele patentou, né, um procedimento que descreve corantes do tipo pirazolones, empregando este tipo de nomenclatura, este tipo de desenhos. Então, explorando esse segundo registro de substância, vocês podem ver que, dentro da parte de identificação, conseguimos ver qual ou onde fica a mesma. E, neste caso, é a primeira reivindicação da patente. Indo na patente, também uma patente bastante extensa, na real é a mesma que eu apresentei agora para vocês, né? De mais de 161 documentos, podemos ver já a parte onde ficam as reivindicações da estrutura Marcos. Temos as diferentes lendas para os diferentes grupos substituintes e já dentro do texto, quais seriam os grupos que correspondem para cada uma. E dentro do Reaxys, isto também vai ser apresentado para nós em forma de tabelas, bem arranjado, né? Quando damos o clique aqui na opção de apresentar os detalhes tipo Marcos. Então, todas as informações da patente, elas são apresentadas já aqui na forma de tabela, e temos o label, temos a etiqueta dos diferentes grupos, qual seria o valor, qual seria o tamanho entre outro, e uma tabela com todas essas informações. De novo, de forma muito rápida, conseguimos identificar as diferentes variações do composto patentado. Conseguimos também explorar outros dados dentro da própria patente, aqui na opção de outros dados. E, neste caso, vamos ter unicamente registros para o uso da molécula dentro da patente. Como vocês podem ver que, neste caso específico, o uso da molécula ele foi visado, né, para uso farmacêutico, para o tratamento da leucemia aguda, não lembro a tradução direta para o português, outros tipos de leucemias, mas também câncer de colo retal, tumores gastrointestinais, entre outros. Então, já temos toda essa informação de o para que foi desenvolvida as patentes. E podemos tomar esta informação como um ponto de início também para as nossas próprias pesquisas, um ponto de referência. Para finalizar, então, esta apresentação, eu quero que você saia aqui com o fato, né, que o Reaxys facilita a busca de informações importantes, de informações relevantes em patentes. No Reaxys, então, conseguimos explorar de forma rápida e fácil as informações bibliográficas de substâncias, de reações e de alvos disponíveis nas patentes, e conseguimos também conhecer os usos atribuídos às diferentes substâncias. Aqui eu gostaria, em nome e também dos meus colegas, agradecer a sua participação e, bom,
qualquer dúvida, qualquer comentário, fiquem à vontade de escrever na caixinha de Q&A. Muito obrigada, Majô. Só para reforçar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, esclarecer alguma questão, pode mandar aqui para a gente na caixinha de Q&A. Também que essa sessão foi gravada, está sendo gravada, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, Elsevier Pesquisa, e vocês podem compartilhar se vocês tiverem algum interesse ou assistir de novo. E também vocês vão receber por e-mail essas informações com os links e todos os detalhes. Então, agradeço muito a presença de todos vocês. Acabei de ver a Marilu Cisanella escreveu Maria José Maravilhosa. Isso é verdade, eu também concordo. Agradecemos. A Maria José acabou de colocar aqui os nossos dados no chat, para se vocês tiverem algum interesse em conversar com a gente, tem o meu e-mail. Coloca o seu também, Majô, já que você é tão maravilhosa assim. Tem uma questão do Baraguizio Braga do Nascimento Júnior, perguntando como acessar o Reaxys. O Reaxys é uma solução que é uma das soluções de pesquisa da Elsevier. Você pode... depende da instituição que você trabalha, ou se você é de alguma universidade, eu posso esclarecer se tem acesso ou não, ou então tem que ser um acesso, uma assinatura da solução. É www.reaxys.com, que tem o acesso às informações, mas você precisa de um usuário e de uma senha. Ou então você consegue ver no site da Elsevier as informações mais detalhadas da solução. E também tem a opção de fazer um teste. Então, para todos vocês que estão aqui, se tiverem interesse, só mandar um e-mail para mim ou para Maria José também. A gente pode disponibilizar uma senha de acesso como teste para todos vocês. Fica aberta essa possibilidade. É só nos avisar que a gente precisa do e-mail e saber qual instituição ou empresa que vocês estão vinculados. Se quiserem aproveitar para mais alguma pergunta. Eu acho que uma outra questão que eu gostaria de ressaltar, para quem não conhece, o Reaxys é uma solução de pesquisa científica da Elsevier. Se originou com o conteúdo químico do Gemling. Então, desde então, a Elsevier adquiriu esse acervo e vem estruturando essa base de dados. Então, é muito utilizada na indústria farmacêutica, na indústria puramente química, em universidades que fazem muita pesquisa científica nesse ramo de atividade. Então, de fato, para algumas pessoas não é tão conhecida ainda, justamente por isso que a gente tem essa missão de trazer esse conteúdo, esses esclarecimentos para vocês, ajudando a aprimorar a pesquisa científica na área química. Por isso que essa é uma das nossas missões, e algo que a gente vai fazer bastante nos próximos meses. Então, por isso que eu convido a todos vocês a entrarem em contato conosco, acessarem as nossas redes sociais, que bastante informação a gente atualiza por lá também. Não sei se Majô quer falar mais alguma coisa?
Não iba reforçar, né, já que não temos mais perguntas no e-mail com as indicações para acessar esta gravação. Para todo o pessoal que já tem acesso ao Reaxys, vou adicionar também, então, a parte da guia rápida de outros tutoriais e reforçar também então, os contatos para todos os interessados em explorar, em participar de um trial, conseguiriam também, então, explorar, né, a mesma. O Bernardo está compartilhando também os seus dados de contato, mas, Bernardo, acho que você só compartilhou para os hosts e panelis. Tem que reenviar para todo mundo. Todos. Peço O desculpa, Bernardo então, também compartilhou o contato dele. Não sei também se o Bernardo gostaria de então, já encerrar a nossa sessão do dia de hoje. Sim, mas, Jo, primeiramente, parabéns aí pela condução da sessão, Lília também pela liderança em toda a organização. Espero que tenha sido produtiva para quem pôde participar. Reforço as palavras da Lilian de que essa sessão foi gravada, a gente vai disponibilizar nos nossos canais. Então, fiquem à vontade para, enfim, rever a sessão e também para encaminhar para os seus colegas, né? Certamente, muitos não puderam participar. Entendemos aí toda a complexidade de agenda, principalmente em fechamento de trimestre, que imagino que seja uma correria de projeto. Muitos também devam estar em período de definição de orçamento para 2022, então um período bastante corrido, que a gente entende, mas não hesitem em encaminhar a cópia, né, a gravação dessa sessão, para quem possa ter interesse em saber um pouquinho mais do Reaxys e desse adicional da parte de patentes, tá? Então, da minha parte é isso, agradeço, meus contatos estão agora sim na parte certa do chat. Do que precisarem contactar a mim, a Lília ou a Major, por favor, fiquem à vontade, teremos o maior prazer de ajudá-los, ok? Muito obrigado e boa semana, pessoal. Obrigada, um bom dia a todos. Bom dia.